Olha aí, gente, chegando, tá vendo? Ó? Quadro novo, maior, mais assunto, curto espaço e tempo, mas com qualidade para você. Gente, hoje, números quânticos, primeiro ano. Depois que você vê a configuração eletrônica, você vê números quânticos. Que é derivada de uma certa assim, consequência do que você vê na configuração eletrônica. Por quê? Para que servem os números quânticos? Eles servem para identificar o comportamento de um elétron num átomo. Só que esses números quânticos são tirados do último subnível da configuração eletrônica. Então, quando você faz a configuração eletrônica, o último subnível é aquele que você vai extrair os 4 números quânticos que temos aqui. Só que tem um detalhe, quando você acha o último subnível, você vai trabalhar em cima dele e, consequentemente, você vai chegar ao último elétron distribuído. Bom, isso aí a gente vai trabalhar na prática no próximo encontro, usando o programa Camtasia Studio número 5. Hoje a gente vai ter só essa parte teórica, classificando os 4 números quânticos e qual a função de cada um. Sendo que aqui, ó, os 2 primeiros são os mais fáceis de se entender, porque eles derivam da configuração eletrônica, né? Aquele diagrama que nós construímos nos outros 5 no encontro passado. Então o que acontece? Nós temos o número quântico principal, está relacionado à camada eletrônica. Aqui, 7 camadas, numeradas de 1 a 7. O número quântico secundário se refere aos subníveis. Aí tem um detalhe, a numeração das camadas é diferente da dos subníveis, justamente para poder a pessoa não se confundir em relação à numeração de cada um. Por isso que aqui, ó, nos subníveis começa por 0. Aqui começa naturalmente por 1. Então essas duas classificações, elas são mais fáceis de ser identificadas dentro de um subnível. Por quê? Como falei anteriormente, os números quânticos são extraídos do último subnível da configuração, então esses 2 primeiros números quânticos se referem a ele. Agora vamos mais nos aprofundar no que diz respeito a esse número quântico aqui, ó, o magnético. O magnético, ele se refere ao orbital. Bom, mas o que é orbital? É uma região do átomo onde você tem uma grande probabilidade de se encontrar um elétron. Então, o tipo da coisa. Quando a gente viu distribuição eletrônica nas camadas e nos subníveis, agora a gente vai pegar e vai esticar o conhecimento para a distribuição dos elétrons nos orbitais. Como vocês viram, cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons. 2, 6, 10 e 14. Notem que são números pares, né? Esses elétrons são distribuídos nos orbitais, que a gente representa graficamente por quadrados. Tem livros que colocam por círculos, mas o quadrado fica até melhor de você entender e mais fácil de desenhar. Então o que acontece? Como cada subnível possui 2, 6, 10 e 14 elétrons, respectivamente, né? SPDF, a quantidade de orbitais é a metade da quantidade de elétrons, ou seja, 1, 3, 5 e 7. Aí existe uma regra, tá? Nessa regra diz o seguinte: cada orbital, cada quadrado, deverá possuir 2 elétrons. Estão vendo essas setas aqui? Essas setas indicam rotações que o elétron faz em torno do seu eixo. E existem 2 rotações que conhecemos: a de sentido horário e a de sentido anti-horário. Por quê? Os 2 sentidos contrários revelam 2 tipos de energia diferenciados. Então, nisso, aproximam-se mais os elétrons, eles ficam mais próximos uns dos outros. Então, o que acontece? Em cada orbital deverão possuir 2 elétrons com rotações contrárias, para ficar mais próximos uns dos outros. Então, aqui no caso, nós temos perdão, cada subnível 2, 6, 10, 14. Cada subnível com a sua quantidade máxima de elétrons, respectivamente, também se terá a sua quantidade máxima de orbitais, que é a metade da quantidade de elétrons. Então aqui nós temos, ó, subnível S, um orbital pegando os 2 elétrons, rotações contrárias. Aqui fica legal porque você coloca o primeiro com a seta para cima, depois a seta para baixo. Agora tem uma outra regrinha de preenchimento desses orbitais do subnível P em diante. Notem que eu coloquei aqui setas vermelhas e setas pretas. Bom, essas setas vermelhas indicam que eu tenho que preencher esses elétrons primeiro, ou seja, todos eles com a seta para cima. As setas pretas, você retorna preenchendo com esses elétrons com as setas para baixo. Então o que acontece? Quando você preenche os orbitais com elétrons, principalmente no subnível P em diante, você começa com as setas para cima, depois retorna e preenche
com as setas para baixo. Então por isso que eu diferenciei pelas cores das setas. Primeiro, joga as setas vermelhas. Depois eu preencho com as pretas. Isso aqui é só para saber quem começa primeiro do que quem. Ok? Essas setas, como eu falei, indicam rotações dos elétrons em torno do seu eixo. A seta para cima indica a sua rotação em sentido horário. Seta para baixo, sentido anti-horário. Partindo disso, do número quântico magnético, notem que eu tenho os valores aqui, ó. Ok? Sempre pegando valores negativos e positivos. Por quê? Existe uma relaçãozinha desses valores com relação a isso aqui, ó. Números quânticos secundários. Curioso, né? Que como você pode ver, subnível F, o limite dele na minha esquerda é menos 3, na minha direita, mais 3. Ele pega, alguns autores colocam isso, os valores dos números quânticos magnéticos, eles pegam de menos L, que é o secundário, né, até mais L passando por zero. Então aqui nós temos os seus valores, incluindo o valor zero a cada uma dessas quantidades de orbitais, né? Sempre quando um subnível, no caso, quando uma configuração eletrônica subnível mais energético com subnível S, você já vai saber automaticamente que o magnético dele, independentemente se vai ter um elétron ou dois, já sabe que é zero, né? Quando for P, aí você tem que ter uma observação mais detalhada. Bom, com relação às setas eu falei. Seta para cima indica rotação em sentido horário. Para baixo, sentido anti-horário. Partindo disso, nós temos o último número quântico, que é o número quântico de spin. O nome spin vem do inglês, que é spin, que significa rotação. Então, o que acontece? Essas rotações também admitem valores numéricos. Convencionadamente, nós colocamos a seta para cima, que é o sentido horário, com o valor mais meio. A seta para baixo, que é o sentido anti-horário, o valor menos meio. Correto? Então, só para fechar, dar uma resumidinha. Número quântico principal, a letra N, perdão, indica ou se relaciona com as camadas. Tá aqui, de 1 a 7. Número quântico secundário, o L, indica os subníveis. Vai de 0 até 3, para diferenciar a numeração da outra. Número quântico magnético, M, se refere ao orbital, que é a região do átomo onde você tem uma grande probabilidade de se encontrar elétrons. Nós temos aqui os elétrons distribuídos, né, os elétrons de cada subnível, em seus respectivos orbitais. Quantidade de orbitais? 1, 3, 5 e 7. Correto? Quantidade de elétrons todo mundo já sabe. Ah, antes que eu me esqueça, não confunda isso aqui, muita gente confunde. Número quântico secundário com o número máximo de elétrons por subnível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda isso aí. Então, os valores dos números quânticos magnéticos são esses, ó, valores negativos e positivos, sendo que o subnível S sempre vai ser zero. Os demais já pegam esses valores, de menos L a mais L, passando pelo próprio zero. As setas, como eu falei, cada orbital deverá possuir 2 elétrons com rotações contrárias. Uma em sentido horário, outra em sentido anti-horário. Representa o sentido horário com uma seta para cima, anti-horário com a seta para baixo. Cada rotação admite-se um valor. Seta para cima, que é o valor do spin, mais meio. Seta para baixo, menos meio. Combinado? No nosso próximo encontro, vou trazer uma tarefa prática relacionando os 4 números quânticos. Tá? Para você determinar os números quânticos e depois uma outra tarefa fazendo o contrário. Tendo os números quânticos para achar o número atômico do elemento. Mas isso aí é uma outra história a ser contada. Falou? Gente, por aqui eu vou ficando, agora com um quadro novo, maiorzinho. Até a próxima. Fiquem com Deus, na Santa Paz de Jesus e valeu! Tchau!